Olá, alunos do segundo ano, bom dia, boa tarde para vocês. Nossa última aula desta semana, as nossas duas últimas aulas serão hoje, nesta sexta-feira. A sexta chegou, 15 de janeiro. Nossa primeira aula de hoje será de Geografia. Sejam todos muito bem-vindos. Na aula passada, nós conversamos sobre alguns assuntos relacionados à rua, ao bairro, ao trânsito. Eu passei uma atividade de casa que alguns alunos já compartilharam comigo. Eu adorei os desenhos que vocês fizeram. Hoje nós teremos esse resumão de alguns assuntos bem interessantes que vocês já estudaram de geografia, certo? Eu peço então que vocês peguem a atividade de casa da aula passada, que eu vou fazer alguns comentários. Hoje recebi de alguns alunos as placas de trânsito que foram enviadas para mim através do aplicativo. Você não mandou ainda? Não deixe de compartilhar a foto dessas tarefas. Eu adoro ver os desenhos de vocês e gostaria sempre de dar algumas orientações caso seja necessário. Ok, turma? Muito bem. Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa. Pesquise, desenhe ou cole 5 placas de trânsito que você mais gostou. Não esqueça de escrever o que elas significam. Essa atividade vocês ficaram ou de colar figuras, caso tenha, mas quem não tiver pode simplesmente fazer o desenho de 5 placas de trânsito diferentes e você vai escrever o nome dessa placa, o que é que ela significa, pois cada placa elas têm um símbolo, certo? Todas elas significam algo e todas são muito importantes, pois elas dão sinalizações do que está acontecendo naquela área, se pode ou não pode virar, à esquerda ou à direita, se pode ou não pode seguir em frente, quais são as paradas obrigatórias, onde pode estacionar e onde não pode. E eu recebi de alguns alunos, aqui, vou colocar o desenho desses que eu recebi, certo? Eu recebi essa plaquinha daqui, que ela é na cor vermelha. Ela tem esse contorno também. E nessa plaquinha está escrito a palavra. Vocês já sabem que palavra é essa. É a palavra pare. Isso mesmo. Na palavra pare, essa plaquinha daqui, ela significa parada obrigatória. Obrigatória. Se você desenhou esta plaquinha, você já colocou embaixo dela o significado. Parada obrigatória. Certo? Obrigatória tem acento. Ok? Aqui não quer dizer pare o carro, não. Parada obrigatória. Este é o real significado desta placa, certo? Então, se você desenhou esta, ela é vermelha com as letrinhas em branco, ok? E aí vocês escreveram isso aqui. Além dessa placa, eu também recebi o desenho de uma plaquinha que ela é assim. Um triângulo invertido. Aqui no centro do triângulo é todo branco e ao redor dele é da cor vermelha. E nessa placa está dizendo que significa dê a preferência. Dê com acento circunflexo a preferência. Esse cia é com C, certo? Preferência. Tem acento também circunflexo. Além desta plaquinha, se você desenhou esta, você já sabe o que ela significa. Além desta plaquinha, também recebi um outro desenho aqui. Tem uma visitante no nosso quadro, gente. Olha só, tá vendo? Essa plaquinha daqui, que tem o formato circular e tem a letra E bem grande no centro desta placa. Letra E.
ela é toda branca, este círculo em volta dela é da cor vermelha e a letra é preta, ela é toda preta a letra, certo? E ela significa estacionamento regulamentado, ou simplesmente que pode estacionar, como ela é muito conhecida. Se você vê uma área em qualquer centro urbano, onde foi encontrada essa plaquinha daqui, essa letra E, significa que é possível sim que o motorista possa estacionar naquela área. Caso você tenha escolhido essa placa que é semelhante, mas que ela tem esse formato aqui, cortadinho no meio, isto significa que é proibido, vou colocar embaixo, estacionar, certo? Proibido estacionar. Sempre que essa placa estiver com esse símbolo aqui cortada no meio, ela tem esse risco aqui cortando a letra E, significa que é proibido alguma coisa. Aqui neste caso, proibido estacionar, certo? Então não é possível, não é permitido estacionar nesses locais que contém essa plaquinha daqui. E o que pode acontecer se a pessoa estacionar no local dessa placa? Se houver a fiscalização naquela área, esse motorista será multado. Então não pode estacionar nessa área. A outra placa que eu recebi também foi, deixa eu ver aqui, encontrei. Ela também tem um formato circular, aqui ao redor dela tem um círculo em volta, também é vermelha e tem um cortando. Olha, se está cortando, algo é proibido. Tem uma seta para cima e ela continua mais ou menos assim. Essa seta é preta, o risco é vermelho, ao redor dela também vermelho, no centro da placa é da cor branca. E nessa placa está escrito sentido, ela significa sentido proibido. Sentido proibido. Sentido proibido. Ou seja, não é possível seguir em frente, não pode. Se esse risco não estivesse, aí poderia sim seguir em frente. O condutor do veículo pode seguir em frente. Mas tendo esse corte no meio da placa, não pode. Ele também poderá ser multado, inclusive até provocar um acidente. Por isso, precisamos sempre, todos os condutores, incluindo os pedestres, têm que obedecer às placas de trânsito para evitar esse tipo de acidente e também de não levar uma multa. A outra placa que eu recebi foi uma também que tem um corte. Qual será? Será que foi igual à sua? Ela também tem um formato circular. Ao redor dela é vermelha. Aqui no centro ela é da cor branca. Tem um corte. Neste corte também é da cor vermelha. E tem uma seta também. Uma seta preta, da cor preta, que diz assim. Uma setinha. Assim. Se a seta, aquela outra, estava apontando que não pode seguir em frente, essa daqui está virando para esse lado. Significa que não pode virar à direita, é proibido. Proibido virar à direita é o significado desta placa. Vou colocar aqui. Proibido virar. Esse A tem uma crase, vocês aprenderão, mais para frente o que significa isso, à direita. Se esta seta está virando para cá, é proibido virar à direita. E se ela estivesse virada para lá, seria proibido virar
À esquerda, exatamente. Então, caso você também tenha escolhido essa outra direção da placa, vocês colocam proibido virar à esquerda se vocês desenharem para o lado oposto. Ok, turma? Muito bem. Eu recebi também outras placas que está dizendo assim, dê a preferência também, outro aluno repetiu, e essa outra aqui. Também tem um formato circular e tem um número nessa placa. Que número é este? Número 80. Só que além dos números 80, aparece também km/h. Isto significa que é a velocidade máxima permitida naquela via que se encontra esta placa. Se fosse 30, só podia até 30 km, o carro precisa ir mais devagar. Caso seja 60 km, 40 também depende de cada via, depende de cada localidade. Como aqui é 80, são avenidas, são pistas em que o condutor pode ir com uma velocidade maior. Algumas também têm a placa com o número 100, que significa a velocidade máxima em que aquele veículo pode passar naquela via, certo? E o significado dela é velocidade máxima. Máxima tem acento, certo? No MA, no primeiro MA, máxima permitida. Permitida. Caso você tenha desenhado esta placa, podendo até ser com outra numeração, o significado dela é este. Então, sempre que vê uma placa com essa numeração escrito km/h, significa quilômetros por hora. É a velocidade máxima que aqueles veículos podem trafegar nessa via com essas placas. A outra que eu recebi foi proibido estacionar, que eu já falei a vocês, e também aquela semelhante, parecendo mais um ovo do que uma placa. Deixa eu ajeitar. Ovo não. Assim. Aquela que eu falei a vocês. Siga em frente. E se fosse cortada, que é proibido, seguir em frente. Entenderam, turma? Muito bem. Outra também que eu recebi foi... Deixa eu me apagar aqui para ver mais espaço. A outra que eu recebi foi esta. Que significa alfândega. Alfândega. Caso você tenha escolhido esta, é assim que ela é desenhada. Certo, turma? Muito bem. Existem muitas outras placas de trânsito com cores diferentes, com formatos diferentes, mas cada uma delas tem um significado e é importante que todo condutor de veículos, incluindo os pedestres que estiverem passando nas vias, obedeçam as placas de trânsito para evitar acidentes. Certo, turma? Tarefa de casa corrigida. Agora nós vamos para o nosso novo assunto de hoje. Esse assunto não é tão novo assim não, porque vocês já têm um conhecimento. Na nossa aula passada nós estudamos sobre trânsito, sobre as ruas, sobre o bairro. E eu gostaria agora, também vi os transportes, gostaria agora que vocês estudassem comigo a página, deixe-me ver aqui o número 43. Por favor, peguem o livrinho de geografia. Vamos abrir na página 43, certo? Vamos lá, página 43. Nós faremos uma leitura, pois esse assunto fala da paisagem. Vamos fazer essa recapitulação. Página 44, melhor dizendo, 44, certo? Está escrito assim, para quem for acompanhar a leitura comigo, o título é A Paisagem.
Você já parou para prestar atenção no espaço que está ao seu redor e ao redor da sua casa? Você já parou para pensar? Sempre que você estiver na estrada ou até caminhando na rua, você já parou para observar o que é que tem na paisagem? Quais são os componentes que fazem parte dessa paisagem ou que fica ao redor da sua casa? As paisagens, elas se modificam com o passar dos anos. Já parou para refletir sobre os diferentes elementos que compõem este cenário? As paisagens são diferentes e cada uma delas tem um cenário completamente diferente e tem diferentes elementos também. Os elementos naturais como solo, animais, vegetação, água, se misturam aos elementos construídos pelo homem, pelas pessoas. Essa palavra homem refere-se às pessoas, como a construção das cidades, ruas, casas e estradas. E às vezes a gente nem se dá conta do quanto ele tem modificado a natureza. Com o passar dos anos, muitas áreas que tinham era completamente tomada por árvores, por florestas, por bosques. Elas foram destruídas ao longo dos anos para a construção de estradas, de pontes, de casas, de edifícios, hospitais, e foi toda essa área que era natural, ela foi urbanizada. Com isto, trouxeram consequências e nós vamos estudar já sobre isso. Em algumas paisagens predominam elementos naturais. Em outras paisagens predominam elementos culturais ou também chamados de humanizados. As paisagens diferem umas das outras. Elas estão sempre mudando. Essas mudanças ocorrem por ação da natureza ou do ser humano. Pode ocorrer também com a modificação do aquecimento da terra e de todas as coisas que o homem vem construindo, a própria natureza também se modifica através dos ventos, da erosão, da chuva. Tudo isso também pode modificar algumas paisagens naturais. Observem que tem duas fotos de um mesmo lugar, sendo com construções diferentes. Aqui diz Recife antes e Recife depois. Observem que tinha o mesmo rio, uma ponte, só que lá atrás da primeira foto, vocês observam que não tem nenhuma construção, não tem edifícios, não tem prédios. Alguns anos depois, vários prédios foram construídos e toda a área que era composta por elementos naturais foi destruída para a construção desses elementos. Quando só os elementos naturais compõem a paisagem, podemos chamar esse ambiente de paisagem natural. A paisagem natural é aquela que ninguém modificou, não teve nenhuma ação humana. Por exemplo, uma praia, onde não houver nenhuma construção de prédios, privês, casas, não, nada disso. Uma praia que for composta apenas por coqueiros, todos esses elementos aqui são naturais. Nenhum desses elementos aqui foi construído pelas pessoas. Não, são da natureza. Sol, o mar, as plantas, nuvens, tudo isso foi objeto da natureza. Com o passar dos anos, as coisas foram se modificando. Se você encontrar apenas elementos naturais em uma determinada paisagem, essa paisagem é chamada de paisagem natural. Vou colocar aqui o nome. Paisagem natural. Certo? Onde só tem elementos da natureza. Vamos continuar a leitura.
Agora, avançando o livro para a página 45. Vocês já reviram esse assunto? Que paisagem natural são todos os elementos que compõem a nossa natureza. Falando agora na página 45 da paisagem modificada. Modificada significa que mudou, que ela não é mais a mesma. É aquela que sofreu alteração. A paisagem pode se modificar por causa de fenômenos naturais, como terremotos. Terremotos são um dos muitos fenômenos naturais que ocorrem em diversas localidades. Ou por causa da ação humana, da ação dos seres humanos. A paisagem modificada pelo homem é aquela que contém coisas que o homem construiu, ou seja, que as pessoas construíram. Exemplos, vou colocar um exemplo aqui. Um exemplo muito simples. São as casas. Antes das casas serem construídas, tinham muitos elementos da natureza. Florestas, vales, bosques, mangues também. Tinham algumas paisagens que continham muito mangue. E com o tempo essa paisagem natural foi sendo modificada. E ela se chama paisagem modificada. Todas as ações humanas na natureza interferem sim, trazendo consequências. Nós vamos estudar já já. Além de casas, também foram construídos prédios, pontes, viadutos, comércio, que contém lojas, hospitais, escolas. Todas essas construções feitas pelos seres humanos compõem a paisagem modificada. Continuando a leitura, nas paisagens existem vários elementos, sendo paisagem natural ou paisagem modificada, os elementos são inúmeros. Uns são da própria natureza, como o solo, os rios, o mar, as plantas e o céu. Esses são elementos naturais. Vejamos os exemplos. Plantas, céu, mar, rio, solo. Tudo isso faz parte da paisagem natural. São elementos naturais. E outros são feitos pelo homem, como automóveis, casas, prédios e até as ruas. As ruas que nós vemos hoje em dia asfaltadas, com as encanações todas por baixo, com os postes de iluminação, com as casas, tudo isso foi construído. Não existia, não, antigamente não. As estradas eram todas de barro. Com o avanço da tecnologia, com a descoberta de novos materiais, foram colocados os asfaltos para facilitar o tráfego de pessoas e de veículos. São os elementos humanizados ou culturais, que foram esses exemplos que eu dei, de casas, prédios e ruas. As paisagens culturais podem ser divididas em paisagem rural e paisagem urbana. A paisagem rural é formada pelas atividades agropecuárias, como lavoura, criação de bovinos, aves e suínos. Quando diz lavoura, são as plantações onde nós podemos plantar lá a cenoura, o feijão, o arroz, o milho, as frutas, tudo isso faz parte da lavoura. Esses elementos fazem parte da realidade de propriedades rurais, como fazendas, sítios e chácaras. Se eu perguntar para vocês, me digam um exemplo de uma paisagem que seja rural. Você pode me dizer como esses exemplos aqui: fazenda, sítio ou então chácara. Podem ser esses exemplos. A paisagem urbana é formada por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos e prédios, que se encontram habitados por pessoas que realizam suas atividades nesses espaços.
Todos esses elementos compõem a paisagem urbana. Prédios, viadutos, pontes, hospitais, que eu falei também. Tem as praças, as avenidas, incluindo as ruas. As paisagens não permanecem sempre iguais. Não, elas estão sempre mudando. Sempre. Pode ser que um prédio seja construído, depois de uns anos ele seja demolido para fazer um novo, ou para colocar outro tipo de construção. Sim, as paisagens, elas mudam. Os elementos que as formam mudam com o decorrer do tempo. Essas mudanças são causadas pela ação da natureza ou pela transformação dos elementos naturais. Quando ocorrer terremotos, ventanias ou a erosão, a chuva também podem modificar as paisagens, sendo naturais, incluindo as urbanas. A ação da natureza é um dos fatores responsáveis pela transformação dos elementos da paisagem. Em geral, essas transformações ocorrem lentamente com o crescimento de uma árvore ou de uma plantação. Isto significa que mesmo que você plante uma sementinha agora, você foi lá e colocou uma sementinha, vai virar uma árvore imensa, cheia de frutos amanhã? Não, demora um tempo. A mesma coisa aconteceram com essas mudanças. Foram mudanças lentas, mas que trouxeram consequências sim. Pois todas as coisas da natureza que foram derrubadas para fazer as construções trouxeram aquecimento da temperatura da terra, a chuva ácida também que cai e acaba destruindo as plantações, a invasão dos animais, pois na natureza é o abrigo dos animais silvestres. E se a casa desses animais silvestres forem derrubados para a construção de prédios, os animais vão ficar sem ter onde morar. E o que vai acontecer? Esses animais vão invadir a área urbana. Isso já aconteceu muitas vezes. Para agora continuar esse assunto, vamos terminá-lo com a página 47, a ação do homem na natureza. São algumas consequências das ações dos seres humanos para a natureza. Nos dias de hoje, é grande a necessidade de preservarmos a natureza. A natureza está pedindo socorro, há muito tempo ela vem sendo destruída. Há locais em que se tornaram reservas florestais e parques nacionais, onde encontramos a paisagem natural virgem em que o homem não pode mudar suas características, onde nada pode ser construído nesses ambientes, nessas reservas florestais. É proibida qualquer ação, qualquer tipo de construção feita pelas mãos humanas, é proibido para que esse local possa ser preservado. No local onde o homem mora ou habita, homem, pessoa, certo? Há sempre recursos naturais como o solo, vegetação, água, o ar e etc. Mas para a melhoria de sua condição de vida, o ser humano transforma o meio ambiente. O ambiente natural, onde vocês veem que tem essa imensa cascata, cachoeira enorme, tem um rio logo abaixo, e o ambiente que foi modificado na construção dessa hidrelétrica. A natureza sofreu uma ação dos seres humanos e se modificou. O progresso que o homem, ser humano, criou foi muitas vezes útil e produtivo, mas o crescimento da população, a indústria, com a fumaça poluidora do ar, os automóveis e os caminhões, as queimadas, o desmatamento, a agressão ao solo, mostram que é hora de repensar e planejar as alterações do meio ambiente. Muitas dessas ações que foram feitas pelos seres humanos modificaram a paisagem natural e isso trouxe todas essas consequências, incluindo o aquecimento da Terra. Vocês perceberam que com uns anos está ficando cada vez mais quente, mas é tudo culpa das nossas ações humanas, com construções, com o desmatamento, com o aquecimento da Terra, provocado pela poluição, tudo isso é consequência. Vamos analisar as imagens para aprendermos a diferenciar o que é correto e incorreto com o objetivo de preservar os recursos naturais e termos um meio ambiente saudável. O correto, proteger árvores e animais, é importante para a manutenção do equilíbrio da natureza. Já o incorreto é crime, o desmatamento
sem planejamento. As árvores retiradas devem ser replantadas. A queimada destrói o solo e acaba com as cidades e os animais da região, como eu falei anteriormente. Para finalizarmos, vamos ler a página 48. No ambiente puro, o homem é saudável. O rio é respeitado no seu leito, dele o homem recebe a água que, tratada, serve para beber. Já o incorreto, onde não há bueiros, o ambiente é poluído. O rio não está sendo respeitado, a população não tem saneamento básico e o lixo segue pelo leito do rio. Tudo isso é consequência das ações humanas. Cuidar do solo para o replantio e canalizar a água dos rios para beneficiar as plantações são as melhores formas de manutenção ambiental. E o incorreto é permitir que o homem da caatinga espere por chuva para poder plantar, colher e alimentar seu gado, quando se pode canalizar a água do rio ou abrir poços e deixá-los jogados à sua sorte. Nas regiões mais quentes, incluindo aqui do Nordeste no Brasil, onde existem os períodos de seca que não cai chuva, o solo fica extremamente seco, as plantações morrem e os animais não têm água para beber. E tudo isso traz consequências ruins para todo mundo, para os seres vivos. O que é que pode acontecer? A construção de poços, canalizar a água dos rios para que esse solo possa ser irrigado e assim as plantações possam crescer, dar seus frutos e servir de alimento para as pessoas que moram na região. Ok, turma, entendido sobre esse assunto, fizemos essa recapitulação, pois estamos encerrando as nossas aulas online. Eu agradeço a sua participação. Na próxima aula agora de matemática, para nós encerrarmos, eu revelarei o nome do nosso mascote, do nosso cachorrinho. Te espero já já na nossa aula de matemática. Um beijo e até daqui a pouco. Tchau, tchau.